Você já perguntou para Deus se Ele está fazendo alguma coisa na sua vida? Você já orou, já obedeceu, já fez sua parte e a única coisa que viu durante semanas foi silêncio? Eu também já passei por isso. E mediante essa experiência, eu quero hoje poder trazer para você uma parábola e meditarmos juntos nessa passagem que se encontra em Marcos. E eu tenho certeza que essa palavra vai alinhar o seu coração à verdade de Cristo e trazer paz e entendimento de que Ele já te respondeu. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Mari Zignago e hoje é o segundo episódio da nossa série Lições do Jardim. E se você ainda não viu o episódio 1, vou deixar aqui o link acima e tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e não deixa de assistir, tá bem? Bem, abre sua Bíblia em Marcos 4, 26, deixa aí aberta, tá bom? Já já eu vou ler junto com você. Mas antes de ler esse texto, eu preciso te contar uma coisa importante sobre quem estava ouvindo Jesus nesse dia aqui que ele estava, falando sobre essa parábola. Aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas não compravam comida pronta. Não existia naquela época um supermercado, não existia plantação automatizada, a vida inteira de uma família dependia diretamente da terra. Se a colheita falhasse, a família certamente passaria por uma fome muito grande. Então, quando Jesus fala de semente, de solo, de colheita, ele não está usando uma ilustração poética e muito distante daquela civilização, daquela população. Ele está falando de uma coisa mais concreta e que traz ali, uma rotina do dia a dia daquelas pessoas, E é dentro desse mundo, cercado de terra, de certezas e incertezas, de plantações, que Jesus conta uma parábola e que muitas pessoas, na verdade, conhecem ela de cor. Ela é diferente da parábola do semeador, que é a mais famosa, mas a gente vai ler juntinha e talvez você vai se lembrar do que eu estou falando. Em Marcos 4, 26 diz assim: Disse também, o reino de Deus é comparável a um homem que lança semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia. A semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo passa a foice, porque chegou a colheita. Repara numa coisa simples, mas que muitas vezes a gente acaba lendo rápido e acaba deixando passar batido, O homem planta e logo em seguida ele faz o quê? Ele dorme. Ele não fica lá em pé, vigiando o solo, tentando fazer a semente crescer mais rápido. Engraçado, eu lembrei de uma vez que a gente tinha uma plantinha em casa e eu, infelizmente, não sei cuidar de plantas. E às vezes, assim, algumas eu ganho e morre, Ore por mim, gente, por favor. Eu queria muito ter várias plantas aqui em casa. Eu só tenho planta artificial ou aquelas que são desidratadas, E teve uma vez que a gente ganhou uma plantinha dessa e a Joana, minha filha, começou a colocar várias águas, assim. Toda hora ela vinha com um copo d'água e lançava palavras assim na plantinha: cresce, plantinha, cresce. E era muito engraçado porque ela conversava com a planta, ela dava o amor ali para a planta e, enfim, a plantinha acho que não cresceu, ela morreu afogada, porque a bichinha dava muita água para ela. E lendo essa passagem, eu me lembrei da minha filha fazendo todo o tempo, botando água ali, cuidando da plantinha e ansiosa para ver o crescimento da plantinha. Mas esse agricultor, logo ele vai lançar a semente à terra e depois ele vai dormir. Ele vai seguir a vida dele normalmente. Ele não fica em pé, vigiando o solo, tentando fazer a semente crescer mais, falando para ela: cresce, plantinha, cresce, semente.
ele logo volta para a sua vida normal, come, dorme, acorda, trabalha, e a semente continua ali no processo dela sem precisar dele. E por que Jesus compara o reino de Deus a essa semente crescendo debaixo da terra, onde não é vista por qualquer um? Porque existe algo muito intrigante na agricultura, né? E Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo ao escolher toda essa, vamos dizer assim, essa situação. O agricultor, ele pode preparar o solo, pode lançar semente, sabe, na hora certa, pode esperar a estação correta, mas existe uma parte do processo que está completamente fora do alcance dele. E ele não consegue, sabe, entrar na semente, quebrar a semente, ele não consegue ordenar que a raiz apareça, não consegue acelerar o processo de germinação, nem um segundo sequer. Existe aí um mistério acontecendo debaixo da terra, sabe, escondido de todo mundo. E é exatamente esse mistério que Jesus quer que a gente enxergue. Se a gente for para o texto original, né, no grego, Jesus diz que a semente germina e cresce e o agricultor não sabe como. E isso não é uma afirmação sobre uma ignorância agrícola. Esses homens sabiam muito bem o que estavam fazendo, sabiam plantar, colher, reconheciam até melhor do que a gente, né, todas as estações do ano, e o que eles não conseguiam explicar, e ninguém consegue, nem hoje, né, com toda a ciência que nós temos, esse mecanismo da vida. Eles podiam colocar, né, a semente na terra, mas não podiam produzir a vida dentro delas. A vida, ela vem de Deus. Ela sempre veio e sempre vai vir de Deus. E isso não é uma ideia isolada, sabe, de Jesus. Na verdade, ela está plantada literalmente desde o início da Bíblia. Lá em Gênesis, Deus ele determina que toda semente ela produza segundo a sua espécie. Né? A ordem da vida, a capacidade de gerar, de crescer, de frutificar, ela foi estabelecida por Deus, não pelo homem. Então, na verdade, se a gente for analisar muito bem isso, o agricultor ele só está cooperando, mas quem é que produz tudo é Deus. O agricultor ele participa ali do processo, mas quem dá a última palavra, quem dá o crescimento é Deus, né? Isso me faz até lembrar de 1 Coríntios 3,6, onde Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Né? Você consegue perceber o que está acontecendo então aqui, né? Paulo, ele ensinou e mais tarde ele vai ver, né, que outras pessoas também estão tendo conhecimento ali de quem era Jesus através de Apolo, mas ele sabe que quem dá crescimento de todas as coisas não é A ou B, não é fulano ou ciclano, mas o próprio Deus. Então, voltando para a parábola, né, a parábola ela deixa de ser apenas sobre ter uma paciência, né, esperar. E ela passa a tocar num ponto de confiança em Deus, sabe? De você fazer aquilo que é o seu limite e o resto quem faz é Ele. E aqui está uma frase, né, que eu quero que você guarde nesse episódio, é que existe uma diferença entre a responsabilidade e o controle. O agricultor ele tem responsabilidade, mas ele não tem controle. E a gente muitas vezes acaba confundindo essas duas coisas o tempo inteiro na nossa vida espiritual. Né? A gente tem a responsabilidade aí de orar, mas a gente não consegue controlar a resposta que vem de Deus. A gente tem a responsabilidade de obedecer, mas mesmo que a gente obedeça, a gente não sabe como é que vai ser o resultado da obediência. Você sabe? Eu não sei. A gente tem responsabilidade de semear, de pregar, convidar alguém para ir para a igreja, mas a gente não sabe se essa pessoa vai de fato aceitar Jesus ou não. E talvez, né, você esteja aí cansado, não porque você esteja falhando em algo, mas porque você está tentando produzir com as suas próprias mãos aquilo que pertence a Deus. Você plantou, você orou, você obedeceu, você permaneceu fiel, sabe? Mas em algum momento, sem perceber, você começou a tentar gerar uma colheita sozinha. Ou sozinho, se você for um homem e está aqui nos escutando. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso.
Enquanto o agricultor dormia, a semente ela continuava crescendo, de dia e de noite, sem pedir permissão para ele, sem precisar que ele estivesse olhando, sem precisar que estivesse ali falando, cresce plantinha, sabe? Então, enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você vive os seus dias comuns, cansativos ou não, Deus está agindo, mesmo quando você não consegue ver nada debaixo da terra. Essa é a mesma teologia que a gente vê acontecer mais na frente, lá na história de Esther. Deus estava trabalhando nos bastidores, sabe? Aparentemente era uma menina comum, não tinha nada a oferecer. E sem perceber, o reino de Deus já estava germinando algo muito maior do que ela mesma. A história de Esther não se resume numa menina que é improvável, ou numa menina que foi escolhida por Deus para subir ao palácio. Mas ela se resume numa história muito maior do que aquilo que ela estava vivendo. Na nossa vida é a mesma coisa. A gente não sabe a consequência das nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins. E a gente não pode manipular processos. A gente precisa passar por todos eles, mesmo que eles sejam como sementes debaixo da terra e a gente não veja nada acontecer. A gente não precisa ficar controlando os resultados, controlando a semente para ela germinar e crescer logo, mostrar o caule, as folhas. A gente não tem que fazer isso. Essa parte é de Deus. A nossa parte é como o agricultor fez aqui, que foi jogar a semente no solo. Então, para encerrar esse vídeo, se você está numa fase de silêncio, eu quero te lembrar de uma coisa. O silêncio não é a ausência de Deus. Debaixo da terra, mesmo que você não esteja vendo nada, alguma coisa está se movendo. Se lembre que a semente está crescendo, mesmo que você não esteja vendo nada na superfície da terra. Que Deus te abençoe, que você seja abundantemente abençoada por essa palavra. Não esqueça de curtir, comentar aqui. Eu preciso ouvir de você se esse vídeo tocou seu coração e compartilha com outras amigas, com outros amigos que precisam ouvir essa palavra. Um beijo e até semana que vem.